Boa noite, turma. Como estão? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai falar de tuberculose. Na próxima aula a gente vai falar só vamos trabalhar somente com a matéria de psiquiatria, né? Saúde mental. Saúde coletiva a gente vai estar encerrando com essa aula. Pode ser que nas outras aulas eu faça algumas observações, né, sobre o programa, né, de saúde do idoso que está implementado na saúde coletiva. Vou fazer essas observações, mas eu resolvi pegar essa aula de hoje, né, e falar apenas da tuberculose, né, que aí para a prova vocês vão estudar tuberculose, tá bom? E o programa de saúde do idoso, então vai ser somente esses dois temas, tá? Perdão. E a gente vai, né, cair para dentro da outra matéria, né, de saúde mental, para a gente estar finalizando essa matéria, tá bom? E então vamos lá falar um pouquinho da tuberculose. Creio que a aula não vai ser muito extensa, mas pretendo que a aula seja bem produtiva e que a gente consiga sanar nossas dúvidas e ter uma boa interação, né? A prova de vocês está corrigida, na verdade não todas, algumas estão corrigidas, ainda falta corrigir algumas provas. Então eu vou, no decorrer dessa semana, eu vou estar já lançando a nota para vocês, junto com a nota do trabalho, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da tuberculose. A gente vai trabalhar com a apostila, tá? Só um minuto, eu vou desligar o ventilador para ficar melhor o áudio aqui. Eu esqueci de desligar, perdão. Vou desligar aqui para ficar um pouquinho melhor o áudio. Já volto. Daqui a pouco eu ligo, tá? Então vamos lá. Aqui na nossa apostila, ela traz uma definição para tuberculose, né? O que é tuberculose? É necessário que a gente entenda que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que não tem vetor. Como assim, professor? Não tem vetor? Por exemplo, não tem um agente que transmita essa doença. Por isso ela é infecto-contagiosa, porém sem vetor. Por exemplo, a febre amarela, a dengue, essas duas doenças, elas possuem vetor. Tudo bem, são doenças virais. A tuberculose é uma doença que tem um agente etiológico bacteriano, mas tem um vetor, que é o mosquito, né? A doença de Chagas, né, tem um vetor, que é o barbeiro, né? Então, a tuberculose não existe vetor, né? Na verdade, a gente pode dizer que o vetor é o próprio ser humano, né? Porque eu consigo, né, infectar alguém com tuberculose, outro ser humano com tuberculose, né? Eu estando na minha forma bacilífera da tuberculose, né, que é a forma aonde eu vou estar eclodindo, exteriorizando catarro, né, exudato, né, com os bacilos da tuberculose, né, tossindo. E aí o que acontece? Essa forma bacilífera é a forma de transmissão ativa da tuberculose. Mas vamos com calma e vamos ver o que a apostila traz para a gente sobre a tuberculose, tá bom? Mas de qualquer forma, eu vou estar disponibilizando para vocês o manual do Ministério da Saúde, tá bom? Para a tuberculose, né? Para a prevenção da tuberculose, como funciona o programa de controle da tuberculose, tá bom? Vocês dão uma lidinha, né? É grande, mas vocês deem uma lidinha e a gente tira a dúvida, tá? Vamos lá. Eita, ferro. Perdão. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por um micro-organismo denominado Mycobacterium tuberculosis. Gente, esse aqui é o nome do agente etiológico da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, tá? É uma bactéria, tá?
A tuberculose, a transmissão da tuberculose, além de ser em gotículas, também é em aerossóis, né? O que isso quer dizer? Quando uma pessoa tosse, né, uma gotícula pode ficar, ela pode se colabar, né, ela pode grudar em alguma superfície, em algum lugar, mas depois vai subindo, né? Ela vai subindo, ela vai se suspendendo, né? São microgotículas, né? Que são muito levezinhas, então elas se suspendem, né? E aí é necessário o quê? Um EPI adequado, tá bom? Para que, por exemplo, esse espirro que eu dei aqui, né, se eu tivesse tuberculose, o que iria acontecer? As microgotículas elas iriam se suspender, então são aerossóis, né? E aí o que vai acontecer? Uma pessoa que vai passar, elas vão se suspender e depois elas vão cair, mas ela vai demorar algumas horas para fazer esse processo. E uma pessoa passa, ela pode muito bem inalar, entendeu? Esse aerossol. Então o que vai acontecer? Essas gotículas que estão suspensas, que são muito leves, né? Então o que vai acontecer? A pessoa vai ficar infectada pelo bacilo de Koch, né? Ó, bacilo de Koch, mais conhecido como BK. A gente fala muito que é BK, conhece como BK. Na verdade é o bacilo de Koch. Por que a tuberculose tem esse nome? Tuberculose, né? Porque ela faz uns tubérculos, né, no ápice do pulmão. Mas vamos com calma, que eu estou achando que eu estou muito acelerado. Então vamos lá. É uma doença infecto-contagiosa, ok. Qual é a proteção para essa doença? Máscara cirúrgica ou N95? N95 é o mesmo esquema do Covid. Né? Covid também já foi orientado que o Covid-19 ele também tem gotículas suspensas no ar. Então essas gotículas que são muito levezinhas, elas facilitam a transmissão. Tá? No mesmo caso da tuberculose, como no Covid, qualquer pessoa que inalou, não, na verdade é diferente, né? Na tuberculose, não é porque a pessoa tem o bacilo que ela tem a tuberculose ativa. Por quê? O que acontece é o seguinte: uma pessoa que inala o bacilo, ela vai ser uma pessoa que foi infectada pelo bacilo de Koch. Beleza, tudo bem. Mas se essa pessoa tiver um sistema imunológico bom, tiver um sistema imunológico ativo, não for uma pessoa que é subnutrida, não for um morador de rua, não seja uma pessoa que está passando por uma fase de administração de medicamentos como corticoides, né? Que os corticoides eles vão estar influenciando, tá, diretamente no nosso sistema imunológico, ele vai estar denegrindo o nosso sistema imunológico, tá bom? Quimioterapia, pacientes que são HIV positivo na fase AIDS. Então, todos os pacientes que possuem, né, uma imunodepressão, eles estão suscetíveis à tuberculose. Mas quais, professor, são os fatores de risco? Mas quais pessoas estão nesses fatores de risco? Então, vamos lá. Pessoas que possuem imunodepressão, né? Pessoas que fazem tratamento para câncer, moradores de rua, presidiários, né? Pessoas desnutridas, né? Pessoas caquéticas, pessoas que moram em condições extremamente de extrema pobreza, né? Que moram em casebres, que moram com aglomeração, né? Família que tem mais de 5 pessoas, né? No caso de uma casinha bem pequenininha, né? Pessoas onde moram, onde não tem saneamento básico. Então tudo isso vai estar interferindo para a contaminação da tuberculose, tá? Todo mundo que for contaminado pelo BK, pelo bacilo de Koch, ele vai ter tuberculose ativa? Não, nem todo mundo. As pessoas que vão ter são essas pessoas que possuem esses fatores de risco, tá? Pessoas que possuem esses fatores de risco, elas estão propícias a ter a tuberculose ativa. E, professor, como que é essa tuberculose ativa? É o seguinte:
Quando a gente é contaminado pelo BK, né, esse bacilo ele vai migrar para nossos alvéolos pulmonares. Lembra dos alvéolos pulmonares, os cachinhos de uva que ficam que fazem parte das estruturas do nosso pulmão, que eles são responsáveis por fazer a hematrose, a troca gasosa? Então, o bacilo de Koch ele vai estar ali e ele vai estar agindo nessa estrutura, né? E dentro dessa estrutura vai ter os macrófagos que são residentes dessa estrutura, e esses macrófagos vão tentar fagocitar o bacilo. Só que se esses macrófagos, esse sistema imunitário, ele não estiver funcionando bem, se a gente estiver dormindo mal também, né? Qualquer pessoa que seja que tenha uma imunodepressão, mesmo que seja leve, pode estar evoluindo para tuberculose ativa. Então, se a pessoa não tiver com o sistema imunológico bom, ela pode sim estar evoluindo para tuberculose ativa. Tá? E aí o que vai acontecer? Os macrófagos vão fagocitar esse bacilo, só que esse bacilo ele vai fazer o quê? Ele vai começar a se multiplicar dentro do macrófago. Então a tuberculose ela é uma doença crônica, porque ela demora, essa multiplicação é demorada, não é uma multiplicação rápida. Entendeu? E aí o sistema imunológico não vai dar conta dos bacilos. E aí vai começar as agressões do bacilo nas nossas estruturas pulmonares, no caso da tuberculose pulmonar, né, que é a mais comum que a gente conhece. E aí o que vai acontecer? E aí vai vir sintomas de tosse, emagrecimento, falta de apetite, né, perda de peso, tá? São os sintomas clínicos da tuberculose. E aí tem que fazer os exames, mas vamos devagarzinho. Eu ia falar uma coisa importante. Sobre o nome, né, tuberculose. Mas por que tuberculose, né? É porque, na verdade, quando esses bacilos eles vão acometer a nossa estrutura pulmonar, eles vão acometer o ápice do coração, o ápice do pulmão, né? Os dois ápices dos nossos pulmões, né? A parte de cima do pulmão, né? Esse lobo aqui de cima do pulmão. E aí o que vai acontecer? Eles vão fazer tubérculos nesse ápice, né? Nesse lobo, vão fazer uns tubérculos. Então vem daí o nome tuberculose, que são na verdade cavernas, né? E essas cavernas, literalmente cavernas, né? São vários buraquinhos, tá? Então vem daí o nome tuberculose. Ops, o que é isso? Vou botar para carregar. Só um minuto, gente, é bem rapidinho, tá? Perdão. Pronto, agora dá certo. Eita, Jesus. Vamos lá. Então é isso. Então vamos lá. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo micro-organismo denominado Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, que se propaga através do ar, por meio de gotículas contendo bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar, ao tossir, espirrar ou ao falar em voz alta. A propagação da tuberculose está intimamente ligada às condições de vida da população, como eu falei para vocês. Prolifera, como todas as doenças infecciosas, em áreas de grande concentração humana, né? Presídio, faculdade, cursos, creches, tá bom? Asilos, com precários serviços de infraestrutura urbana. Então aí a gente já consegue imaginar o que? Creches públicas. A gente consegue já imaginar também o que? Presídios, tá bom? Com saneamento básico, onde coexistem fome e miséria. Então a gente pode perceber que até mesmo na apostila traz pra gente que a tuberculose ela está muito ligada com o fator socioeconômico, né? Por isso, a sua incidência é maior nas periferias das grandes cidades, podendo, porém, acometer qualquer pessoa
mesmo que seja em área rural, tá? A infecção pelo bacilo da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil geralmente acomete na infância. Nem todas as pessoas nem todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se tornam infectadas. Na verdade, elas se tornam infectadas pelo bacilo, né? Porque isso não faz sentido, mas não quer dizer que elas vão estar com a tuberculose ativa, com a doença ativa. Entendeu? Quer dizer que elas não vão estar transmitindo essa doença, porque a resposta imunológica dela foi uma resposta boa. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa que está com a imunidade boa, quando os macrófagos dela entram em contato com os bacilos, eles vão virar simplesmente uma coisa só, um aglomerado, que agora eu esqueci o nome que se dá para esse aglomerado, né? Quando tem esses aglomerados, quer dizer que o sistema imunológico está conseguindo sim combater os bacilos de Koch, né? Está conseguindo combater a tuberculose em si. Esses aglomerados são... Nossa, eu lembro e eu digo para vocês, tá? Tem um nome bonitinho para esses aglomerados, né? Que são o resultado da resposta imunitária perante o agente etiológico, tá bom? Então vamos lá. A probabilidade que a tuberculose seja transmitida depende de alguns fatores, da contagiosidade do caso índice, doente bacilífero, fonte da infecção. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que isso está relacionado à pessoa que está infectada pela tuberculose, a tuberculose está ativa, o sistema imunológico não teve uma boa resposta e essa pessoa vai eclodir, ela vai simplesmente exteriorizar, tá bom? Os bacilos, né? E esses bacilos vão infectar outras pessoas, tá bom? Então ela é uma fonte bacilífera, tá? Da infecção. Do ambiente em que a pessoa exteriorizou os bacilos, por exemplo, se eu exteriorizar lá no curso, por exemplo, que eu esteja com tuberculose, aí eu vou dar aula para vocês lá, a gente está todo mundo lá na sala, e aí eu começo a tossir, lá tudo fechado, com ar-condicionado, é um ambiente que ele está propício para que a tuberculose acometa os alunos, né? Acometa vocês. Mas depende só disso? Não, depende mais da sua resposta imunológica, tá bom? Presídio, tem muito preso que tem tuberculose devido a uma pequena sala para uma grande quantidade de presidiários, né? Isso também está relacionado à infraestrutura dos presídios. Então, tudo que tem a ver com um poder socioeconômico abalado pode estar se favorecendo para a tuberculose, tá bom? Quando uma pessoa inala as gotículas contendo o bacilo, muitas delas ficam no trato respiratório superior, garganta e nariz, onde a infecção é improvável de acontecer. Contudo, quando os bacilos atingem os alvéolos pulmonares, a infecção pode se iniciar. Então, assim, quando a gente respira, quando a gente inala os bacilos, esses bacilos, eles podem ficar, sim, no nosso trato respiratório superior, né? Eu já falei para vocês que a traqueia tem um muco, ela tem microvilosidades, e esse muco serve para estar grudando, né? Para ele estar capturando micro-organismos, né? Vírus, bactéria, qualquer coisa que seja, né? Tem um muco, e aí a gente começa, né, a tossir, é porque a gente quer jogar, é porque tem uma coisa na nossa garganta, né, que esse muco capturou e a gente quer jogar para fora. E quando a gente espirra, igual eu espirrei aqui, é porque tem uma coisa incomodando, né? Pode ser uma alergia, pode ser algum micro-organismo que eu respirei, alguma coisa desse tipo, né? Então, as vias respiratórias superiores, elas servem também como proteção, tá? E aí a gente acaba depois, né, jogando esse bacilo para fora, ou o bacilo acaba morrendo, porque pelo que a gente sabe, é necessário que a tuberculose ela atinja os alvéolos pulmonares para estar gerando uma tuberculose pulmonar. Existem outros tipos de tuberculose? Existe a tuberculose extrapulmonar, que pode ser no osso, no encéfalo, né? Pode ser também, na meninge, pode ser também nas pleuras do pulmão. Então tem vários, né? Na faringe.
Então, mas é um assunto para outra hora, né? Vamos falar aqui mais da tuberculose pulmonar, tá bom? Então vamos lá. Onde eu parei? Aqui, tá? Eu parei aqui, né? Que ela tem que chegar nos alvéolos pulmonares. O bacilo ele tem que migrar até os alvéolos pulmonares para estar dando início à tuberculose ativa. Definição de caso de tuberculose. Denomina-se caso de tuberculose todo indivíduo com diagnóstico confirmado por baciloscopia ou cultura, né? Gente, o que é baciloscopia? Baciloscopia é um exame onde vai ser colhido uma quantidade de 5 a 10 ml de exudato, e esse exudato vai ser levado para um laboratório especializado, e esse laboratório vai fazer uma baciloscopia, vai tentar visualizar os bacilos que tem naquela substância ali, naquele líquido, né, que é o escarro. Só que, o que acontece? A baciloscopia ela não é específica para tuberculose. A baciloscopia ela serve para qualquer tipo de bacilo. Então, se a pessoa tiver Hans, que também é um bacilo, né, que a gente fala que é prima da tuberculose, a hanseníase, bacilo de Hans, a pessoa, a baciloscopia deu positivo. Mas e aí? Ela não é específica. Então a baciloscopia, normalmente ela é pedida por quando o médico avalia um paciente, vê que ele está com quadro clínico clássico de tuberculose, e aí se se a baciloscopia estiver positiva e o caso clínico, os sintomas, sinais e sintomas estiver também clássicos, né, e estiver suspeitando, e aí ele vai lá e dá um diagnóstico de tuberculose. Já a cultura, né, que é conhecida como BAR, né, B-A-A-R, tá? Que é a baciloscopia de ácido resistente, o que acontece? Ela vai estar sim diagnosticando a tuberculose, apenas para diagnosticar o bacilo de Koch, tá bom? Então tem esses dois tipos de diagnósticos possíveis, tá? 2 métodos, né? Com base nos clínicos epidemiológicos e no resultado de exames complementares, firma o diagnóstico de tuberculose, um caso novo. É o doente com tuberculose. É o doente com tuberculose que nunca se submeteu a uma quimioterapia antituberculosa, né? Porque é uma junção de medicamentos para estar combatendo a tuberculose. Fez o uso de tubérculos táticos por menos de 30 dias ou se submeteu a um tratamento para tuberculose há 5 anos ou mais. Por que falam isso, né? Porque uma pessoa que já teve tuberculose, ela está muito propícia a ter de novo, ou porque uma pessoa que já foi tratada da tuberculose está com sintomas de tuberculose de novo, e aí são pessoas que têm um fator de risco para ter sido infectada com a tuberculose. É porque, na verdade, muitas pessoas, a tuberculose é um tratamento por 6 meses, né? Mas muitas pessoas acabam parando o tratamento no meio ou fazendo o tratamento de forma errônea. E aí o que acontece? Os bacilos eles vão se reativar no organismo dessa pessoa. E daí, né, como ela é uma doença crônica e demorada, vai passar um tempo até aparecer os sintomas de novo. Então, eles já tratam essa pessoa como se fosse uma pessoa que já tenha sido infectada pela tuberculose, né? Eles imaginam, não é que ela foi infectada de novo, são os mesmos bacilos que estão se reativando, tá? Pode descer aqui. Aqui, elementos para diagnosticar a tuberculose pulmonar, a história clínica. Beleza. Ter tido contato intradomiciliar ou não com uma pessoa com tuberculose, por exemplo, um pai de um amigo meu, ele está com tuberculose, um amigo meu falou comigo, foi anteontem, meu pai está com tuberculose, e aí o pai dele está sendo tratado, pô, legal, bacana, está tomando os medicamentos, está tudo bonitinho, está sendo tratado, só que a mãe dele estava fazendo um tratamento para câncer, só que a unidade não
não pesquisou, ela não foi atrás da família dele, aquela família que mora na mesma casa, né? Dormem junto, tem ele, o irmão dele, a mãe dele e o pai dele. Então a mãe dele e os dois filhos, no caso que são os dois, meu amigo, na verdade os dois são meu amigo, né? A família dele, no caso a mãe e os dois filhos dele, né? Deveriam ser observados, ter um contato, para estar em contato com a unidade, se eles apresentarem algum sintoma como febre, tosse, depois de 3 semanas, né, do que o pai dele foi diagnosticado. E isso não aconteceu. Eu que falei com ele que se ele apresentasse qualquer tipo de sintoma, ele procurasse a mesma unidade que está tratando do pai dele. A mãe dele está com câncer, então provavelmente ela está fazendo um tratamento contra câncer. Então a mãe dele pode-se dizer que ela é imunodeprimida. Então eu não falei isso para ele, para não assustar, mas assim, é complicado, não adianta a gente pegar, né, no caso a vigilância sanitária, quando eu digo a gente, pegar e começar a fazer um tratamento para uma pessoa que tem tuberculose e esquecer de fazer a profilaxia, caso alguém apresente, né, algum familiar apresente também sintomas de tuberculose, porque senão gera o quê? Uma epidemia, né? Então é muito complicado, tem que ser um trabalho bem feito. Não adianta só tratar do paciente que está com tuberculose e cagar para as pessoas que ele possa ter infectado. Isso não existe. Tem que ser um trabalho bem feito, é um trabalho rigoroso e é um trabalho de extrema importância. Tuberculose mata? Hoje em dia é muito difícil matar, né? Nos anos 20, nos anos 30, a tuberculose matava bastante, né? Na época do Carlos Chagas, matava bastante. Mas hoje em dia não. Porém, é uma doença que ela tem uma taxa de letalidade alta, relativamente alta, né? Porque nem todo mundo que tem tuberculose faz o tratamento e nem todo mundo que tem tuberculose faz o tratamento correto, tá bom? Tem gente que tem tuberculose e é imunodeprimido e não trata o agente etiológico que causa essa imunodepressão, então morre por tuberculose, por exemplo, paciente que tem HIV e não sabe, o paciente que tem HIV e não se cuida, né? Então, assim, é complicado. O paciente que tem HIV e está com tuberculose, provavelmente ele está na fase de AIDS já, tá? Vale sanar isso, ressaltar. Então, vamos lá. Apresentar sintomas e sinais sugestivos de tuberculose pulmonar, tosse seca produtiva por mais de 3 semanas, febre vespertina, perda de peso, tá bom? Apresentar sudorese noturna, dor torácica devido ao parênquima que é acometido, dispneia e astenia. Opa, o treco aqui é bem na frente, né? Pelo amor de Deus, sai, velho. Meu Deus, tem que ter paciência, viu? Tem que ter paciência. Meu Deus. História de tuberculose anterior, tá? Presença de risco para o desenvolvimento de doença, infecção pelo HIV, diabetes, né? Diabetes também, câncer, etilismo, que é alcoolismo, né? Que é aquele paciente, aquela pessoa que consome muito álcool, pacientes, pessoas, né? Que tem aquela vida boêmia, né? Que não dormem, que ficam muito tempo, que não dormem à noite, que ficam muito tempo em balada, né? Muito tempo que eu digo assim, gente, é aquela pessoa que costuma sair toda noite, então não dorme bem. Tem gente que sai de segunda a segunda, né? Então não dorme bem, então não tem um sistema imunológico muito bom, não se alimenta bem, porque troca o horário, o sono da noite é um sono diferenciado do que o sono do dia. Então tudo isso vai estar influenciando, sim, tá? Por exemplo, bebida alcoólica diminui a imunidade, câncer diminui a imunidade, diabetes, como que é uma doença metabólica, diminui a imunidade. Então tudo isso são fatores de risco para tuberculose, né? Agora o exame. A baciloscopia direta do escarro é o método fundamental que pode permitir descobrir as fontes mais importantes da infecção. Nos casos bacilíferos, que são aquelas pessoas que vão estar eclodindo, elas vão estar exteriorizando o bacilo de Koch, esse exame pode ser executado corretamente, permite detectar de 70% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar em uma comunidade. Esse exame, assim, acontece um escarro ele é colhido no momento da consulta e no outro dia é colhido outro escarro, tá? E aí esse escarro tem que ser conservado, né? Ele não pode ser aquecido, ele não pode receber luz do sol,
né? Porque aí pode estar, essa luz do sol pode estar, vai acometer o bacilo e vai dar negativo, né? Se o paciente estiver apresentando todos os sintomas clássicos da tuberculose e tiver com a baciloscopia negativa, aí a gente pede um bar, né? Pede um bar porque aí vai dar certinho, bonitinho. Então, se a gente não resguardar o conteúdo para exame, pode sim estar influenciando se o exame é fidedigno ou não, tá? Coleta de escarro. A fase inicial do exame, que corresponde à coleta, conservação e transporte do escarro, é de responsabilidade do profissional da unidade básica de saúde. É o que eu acabei de falar. Tem que ter um cuidado muito excessivo com o conteúdo, com a substância, com o escarro, porque se você deixar a substância em contato com a luz do sol, né, se você aquecer, isso pode alterar o resultado da baciloscopia. Nossa, que susto. Tá bom? A primeira amostra, ela é coletada quando o sintomático respiratório procura o atendimento na unidade, como eu acabei de falar, para aproveitar a presença dele e garantir a realização do exame laboratorial. Não é necessário estar em jejum. Aí tem a segunda amostra, que normalmente é no dia seguinte, né? É na manhã do dia seguinte. Aí o paciente tem que estar em jejum e ele não pode escovar os dentes não, tá? Ele tem que orientar o paciente para não escovar o dente, para ele lavar a boca e coletar a segunda amostra, tá bom? Aqui, ó. No dia seguinte, assim que o paciente despertar, essa amostra em geral tem que ter uma quantidade maior de bacilos porque é composta de secreção acumulada na árvore brônquica por toda a noite. Então, a ideia é de que, né, aquela secreção que tem que ser um escarro né, um escarro aquele de verdade, né, que tu fica vermelho, né, para que saia realmente aquela secreção, aquele conteúdo da árvore brônquica. O que é a árvore brônquica? Nos brônquios, né, nos alvéolos, né? Tem os brônquios e logo tem os cachinhos de uva, que são os alvéolos. Então, tem que sair aquele conteúdo dali, né, para a gente saber realmente se o paciente ele está com tuberculose, tá bom? Opa, meu Deus. Recipiente para a coleta do exame bacteriológico. O material deve ser coletado em potes plástico com as seguintes características descartáveis: com a boca larga de 50 mm de diâmetro, transparente, com a tampa de rosca de 40 mm, com a capacidade entre 35 e 50 ml. A identificação, né, o nome do paciente e a data da coleta deve ser feita no corpo do pote e nunca na tampa, utilizando-se para tal fita gomada ou caneta para retroprojetor. Local da coleta. O local da coleta vamos lá. Amostras devem ser coletadas em um local de preferência ao ar livre ou sala bem arejada, né? Porque assim, é muito mais propício aqueles bacilos que são suspensos a um local onde tem aglomeração, tem umidade e não tenha não seja arejado, né? A luz do sol, ela agride o bacilo. Então, esse bacilo, ele vai ser acometido pela luz do sol. Então, é necessário o quê? Coleta esse exame num lugar onde não vai acomodar esses bacilos, tá bom? Exame radiológico. Ele vai auxiliar no diagnóstico da tuberculose, justificando-se sua utilização, se possível, nos casos suspeitos, tá? É sempre indispensável realizar o exame bacteriológico para um diagnóstico correto, né? Assim, o diagnóstico para tuberculose, ele nunca só é clínico, né? A gente não consegue fazer uma anamnese e dar um diagnóstico para tuberculose, né? A gente consegue dar um prognóstico muito bom para tuberculose, você tendo conhecimento, né, dos sinais e sintomas, e aí você, só para confirmar, pede um exame, né? Pode ser uma baciloscopia e pode ser o BAR. Normalmente é a baciloscopia, porque ele é mais barato e mais simples, tá bom? E dá certo. Vamos lá. O exame radiológico permite a identificação de pessoas portadoras de imagens sugestivas de tuberculose ou de outras patologias. O exame radiológico em pacientes com baciloscopia positiva tem como função principal a exclusão de uma outra doença pulmonar associada que necessite
de um tratamento concomitante, além de permitir a avaliação radiológica dos pacientes, sobretudo... Tá. Ele está falando aqui o seguinte, que muitas das vezes é necessário fazer um exame radiológico, porque além da tuberculose, o paciente ele pode ter uma outra doença, né? Um edema pulmonar, pode ter uma atelectasia, enfim, pode ter doenças pulmonares. E aí é necessário fazer esse exame para saber e fazer um tratamento concomitante, tratamento para as duas doenças de uma vez só, tá bom? Prova tuberculínica. Indicada como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose, a prova tuberculínica, quando reatora, isoladamente, indica apenas a presença de infecção e não é suficiente para o diagnóstico de tuberculose. Essa no Brasil. Gente, eu estou olhando aqui para ver se é uma coisa viável. Não traz nada de interessante pra gente aqui, não. Vamos partir pro tratamento aqui. Vamos lá. Tratamento. A gente precisa descobrir a fonte de uma infecção, né? Ou seja, diagnosticar o paciente com tuberculose pulmonar bacilífera não é o suficiente se não for instituído o tratamento quimioterápico adequado para que garanta a sua cura. Para isso, é indispensável o fornecimento ininterrupto e gratuito das drogas e a supervisão das tomadas como prioridade absoluta para os pulmonares positivos. Tá? Adesão ao tratamento, o papel do tratamento supervisionado, estratégia dos DOTs. Né? Assim, esse tratamento supervisionado é quando o enfermeiro ou o médico supervisiona o tratamento, o paciente vai até a unidade e ingere o medicamento ali, né? Ele vai ser administrado o medicamento via oral e aí pronto, beleza. É um tratamento supervisionado, tá? Antes de iniciar a quimioterapia, é necessário orientar o paciente quanto ao tratamento. Para isso, deve explicar em uma entrevista inicial, em sua linguagem acessível, as características da doença e o esquema de tratamento que será seguido, né? Drogas, duração, benefícios de regular a medicação, consequências, efeito colateral, consequências do abandono do tratamento e possíveis efeitos colaterais do medicamento. Pensei que não ia falar. Isso quer dizer o seguinte, muitas das vezes, né, na verdade, na maioria das vezes, a pessoa que é acometida pela tuberculose, ela não tem um grau de escolaridade muito alto, são pessoas de extrema pobreza, são pessoas muito carentes. Então não adianta a gente usar a linguagem técnica, não adianta a gente falar difícil, falar bonito, né? Porque nesses casos é necessário que a gente fale de uma forma que a pessoa entenda, tá bom? Que tipo de fase, que tipo de doença ela está lidando, que ela entenda quais são os sintomas da doença, quais são o risco dela transmitir essa doença para um familiar dela e para outra pessoa, qual é o risco dela morrer com essa doença, qual é o risco dela parar o tratamento dessa doença, né? Que se parar o tratamento, os bacilos vão se reativar e a gente tem que explicar tudo isso bonitinho para ela, entendeu? Então a gente tem que fazer com que a pessoa ela tenha consciência de que é necessário que ela faça o uso desses medicamentos de maneira correta, né? Com o uso desses medicamentos de maneira correta, em poucas semanas os bacilos vão ficar inativos, mas o tratamento tem que ocorrer por 6 meses, tá bom? A atual estratégia do tratamento supervisionado do DOTS tem como objetivo garantir a adesão ao mesmo, reduzindo o risco de transmissão da doença na comunidade. Eu vou estar enviando o manual do Ministério da Saúde, e lá tem falando tudo bonitinho, tá? Sobre a prevenção da tuberculose, como que é o tratamento, tudo bonitinho, mais específico, né? Como eu falei que ia seguir a apostila, eu não fiz slide, né? Normalmente eu pego o slide e complemento com essas coisas importantes, mas como a gente está trabalhando com a apostila, eu vou continuar trabalhando com a apostila até o final da matéria, tá bom? Mas vou estar enviando esse slide para vocês. Então vamos lá, deixa eu ver quanto tempo de aula aqui, porque às vezes trava aqui. Não tem, né? Não dá para ver. Então vamos lá. A administração do tratamento supervisionado requer a supervisão da ingestão dos medicamentos, como eu disse para vocês.
na unidade de saúde ou na residência, assegurando que o doente os tome em uma única dose diária, tá bom? A ingestão dos medicamentos deve ser assistida no local de escolha do doente pelo profissional de saúde, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente comunitário, membro da família, devidamente orientado por essa atividade. Assim, o da hanseníase, ele só poderia ser supervisionado pelo médico e pelo enfermeiro, né? O da tuberculose, pelo que eu estou vendo aqui, pode ser supervisionado pelo médico, pelo enfermeiro, pelo auxiliar de enfermagem e até por familiares que estão informados, né? Que eles estão orientados. Eu não acho isso muito certo. Não acho isso muito certo. Se fosse pelo técnico de enfermagem, pelo agente comunitário que fosse na residência, né? Existem os agentes comunitários e os agentes comunitários, eles rodam como eu vou dizer para vocês, mapa geográfico não, eles rodam o município não, o bairro. Por exemplo, cada unidade é responsável geograficamente falando, por uma parte do bairro, né? Por exemplo, a unidade CETOC é responsável pelos pacientes que moram da rua Otávio Tarquino até a Avenida Governador Roberto Silveira. Então, todos aqueles pacientes que têm esse endereço na sua conta de luz é responsabilidade do CETOC e dos agentes de saúde do CETOC e dos profissionais do CETOC também, né? Então é assim que funciona. Então os agentes de saúde, eles vão se locomover, né? Eles dão vacina em casa, né? Então eles vão se locomover e vão estar supervisionando. Para mim seria muito mais confiável, né? Um agente de saúde ir lá supervisionar, toma tal hora, aí você vai na casa do paciente, chega um pouco antes, toma um cafezinho e, né, conversa com ele e vê ele tomando medicamento. Eu acho muito mais seguro. Porque muitas das vezes os familiares, eles não têm consciência de qual é a seriedade dessa doença, de como tem que ser o medicamento. Assim, as pessoas, elas são muito desinformadas, são pessoas que já têm uma certa idade, muitas das vezes são pessoas que não tiveram, na verdade, muitas não têm nenhum nível de conhecimento científico quando se trata de educação, né, de ir para a escola e tudo mais. Então, são pessoas carentes de diversas diretrizes, entendeu? Então, acaba sendo muito complicado isso, tá? Vamos descer aqui. Deixa eu ver até onde a gente vai. Depois tem os afazeres aqui. Beleza. Deixa eu ver onde eu tava. Nem lembro. Jesus. Parei em tratamento. Aqui. A supervisão da tomada de medicação poderá ser feita pelo menos 3 observações semanais nos primeiros 2 meses e 1 observação por semana até o final. A atenção especial deve ser dada para o tratamento supervisionado dos doentes pulmonares bacilíferos nas seguintes situações: etilistas, casos de retratamento após abandono, pessoas que já abandonaram esse tratamento, mendigos, presidiários, doentes institucionalizados. Quer dizer o quê? Asilos, manicômios, né? Presidiários também são institucionalizados e por aí vai. Esquema de tratamento segundo a situação do caso, né? Caso novo, né? Tipo assim, primeiro caso, a pessoa teve a tuberculose pela primeira vez. Caso sem tratamento anterior, né? Tratamento por menos de 30 dias ou tratamento anterior a 5 anos. Esquema básico, que é o esquema 1. Vamos lá. Eu pensei que eles iam botar o esqueminha aqui bonitinho, mas eu acho que lá no slide que eu vou mandar para vocês, tem todos os esquemas bem bonitinhos, né? Situação: paciente que já teve um tratamento e abandonou esse tratamento, é uma pessoa recidiva, né? Após cura com o esquema básico ou retorno após o abandono do esquema. Qual o esquema que ele tem que seguir?
esquema indicado aqui, esquema básico, mais esse medicamento aqui, ó, ethambutol, tá bom? É porque assim, gente, cada vez que a pessoa abandona o tratamento, o bacilo ele vai ficando resistente, né? E aí o que acontece? A princípio, a pessoa que teve a tuberculose pela primeira vez, o esquema básico ele já é um esquema que vai dar certo, vai ser o suficiente para curar aquela pessoa. Só que se ela abandonar esse tratamento, aqueles bacilos vão ficar, vão ter uma certa resistência ao esquema básico. E aí tem que fazer eu esqueci o nome que se dá agora, é uma interação medicamentosa, né? Faz uma interação medicamentosa com outro medicamento para estar acometendo de forma mais eficaz esse bacilo, né? Então, no primeiro caso é o esquema básico que a pessoa vai seguir. No segundo caso, vai seguir o esquema básico mais esse medicamento aqui, que é ethambutol, que esse medicamento vai estar agredindo mais os bacilos, porque tem um risco de uma resistência. E aqui tem a terceira situação, que é a tuberculose da meninge, né? Meningoencefálica, das meninges do nosso cérebro, né? Nesse esquema aqui vai ser indicado, o esquema para a tuberculose é o esquema 3. Gente, os esquemas, esquema 2, perdão, esquema 2, aqui é o esquema 1 e aqui é o esquema IR, né? Então, gente, eu creio que lá no slide que eu vou mandar para vocês tem os esquemas bonitinhos, mas eu vou olhar antes de mandar para vocês, tá? E aqui, na situação, falência dos esquemas básicos, tá? Falência do primeiro esquema com a falência do esquema IR, e o esquema indicado é o esquema 3, beleza? Que provavelmente deve ser mais um medicamento, deve ser o esquema 1 com o esquema IR mais um medicamento, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Caracterizar, considerar-se caso novo ou sem tratamento anterior, não, familiar, se não houver tratamento. Essa é a mesma coisa que tá escrito lá em cima. Não, é a mesma coisa, só tá explicando direitinho. E outra, isso mudou, tá? Esses esquemas mudou de 2010 para cá. E eu acho que em 2019, ano passado, ele deu outra mudada. Então, eu vou estar enviando o slide com os esquemas mais atuais, porque eu não tenho certeza se esses esquemas aqui, eles são os esquemas atuais. Então, eu vou mandar o esquema atual para vocês estarem interagindo melhor com esses esquemas, né? Tá bom? Porque às vezes muda, é complicado. Antigamente era esquema 1, esquema 2, agora é esquema 1, esquema IR, esquema 2, esquema 3, sei lá. Não sei para que dificultar, não pode ser esquema 1, esquema 2, esquema 3, não, tem que mudar. Acho que é importante, ó. Para os casos novos das formas pulmonar com exame de escarro negativo, ou os casos que podem ser também extrapulmonar, com confirmação diagnóstica feita nas unidades de referência e que voltarem para ser recuperadas. Isso aqui é importante. Besteira. Aqui, o paciente que retorna à unidade de saúde após o abandono da recidiva da doença deve ter a atividade da sua doença confirmada por uma nova investigação diagnóstica. É aquilo que eu falei para vocês, né? Aqueles pacientes que abandonam essa doença e aí a unidade tem que correr atrás desse paciente para começar um novo esquema com esse paciente, porque o esquema anterior já é um esquema que a bactéria já é resistente àquele esquema, então tudo é um transtorno. E aqui está falando sobre esses esquemas aqui. Tá falando sobre isso. Só que, assim, eu não queria falar esses esquemas com vocês, eu não queria ler e explicar para vocês esses esquemas, porque eu não sei se esses esquemas estão atualizados, né? O curso ele já tem
ele já existe há 30 anos, né? E eu percebi que algumas apostilas elas estão um pouquinho desatualizadas. Até que essa não, mas eu acho que esse esquema não está tão atualizado. Então vou mandar um esqueminha para vocês mais atualizadinho, tá? Vamos aqui para as atribuições da equipe de saúde. Eita, eu vou acabar fazendo merda aqui. Atribuições isso aqui é importante, a beça. Ó, as atribuições dos profissionais de saúde em relação às atividades do controle da tuberculose da rede básica, isso tudo é rede básica, tá, gente? É tudo BS, Unidade Básica de Saúde, tá? Então, quais são as atribuições da equipe lá? Identificar os sintomáticos respiratórios em visita domiciliar na comunidade e no atendimento na UBS. Solicitar a baciloscopia do sintomático respiratório para o diagnóstico, são 2 amostras, tá? Orientar quanto à coleta dos carros, solicitar raio-x de tórax segundo os critérios definidos no protocolo, oferecer a todo paciente com diagnóstico de tuberculose confirmado o teste sorológico de anti-HIV, tá? Dar orientações gerais a respeito do agravo, como, por exemplo, em relação às doenças, seus mitos, duração e necessidades do tratamento, iniciar e acompanhar o tratamento para a tuberculose dos pacientes com tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, explicar ao paciente por que o tratamento supervisionado é necessário, que vai realizar a supervisão nos casos em que tiverem indicação, explicar para o paciente por que tem que ser supervisionado a administração desse medicamento, mesmo ele sendo oral, né? Convocar os comunicantes para consulta, iniciar quimioprofilaxia para os comunicantes de acordo com o protocolo. Lembra dos familiares do exemplo do meu amigo? É esse aqui que a gente está falando. Solicitar a baciloscopia para acompanhamento do tratamento. Iniciar e acompanhar o tratamento dos casos de tuberculose pulmonar com baciloscopias negativas e dos casos de tuberculose extrapulmonar com diagnóstico, quando o diagnóstico for confirmado após investigação em uma unidade de referência. Dar alta aos pacientes após o tratamento, encaminhar os casos para outro nível de assistência quando necessário, com ficha de referência, contra-referência devidamente preenchida, fazer visita domiciliar quando necessário, notificar o caso da tuberculose confirmado. Em todo caso de tuberculose, hanseníase, a gente tem que fazer a notificação compulsória dessa doença, tá bom? Para ter uma epidemiologia da doença. Identificar efeitos colaterais das medicações e das interações medicamentosas, realizar ações educativas junto à comunidade. Agora, aqui as atribuições do enfermeiro. Praticamente faz tudo. Identificar os sintomáticos respiratórios entre as pessoas que procuram as unidades básicas de saúde, nas visitas domiciliares ou mediante relatos dos ACS. ACS são os agentes comunitários, tá bom, galera? Solicitar a baciloscopia dos sintomáticos respiratórios para diagnosticar as 2 amostras. É o que eu estou dizendo para vocês. Enfermeiro em unidade básica pede exame e alguns programas prescrevem medicamentos, tá bom? Orientar quanto à coleta de escarro, identificar no pote o nome do paciente, fornecer o pote para a coleta de escarro, enviar a amostra para o laboratório, aplicar a vacina BCG, caso não tenha capacitação para tal, providenciar junto ao gestor da UBS a sua capacitação em outra unidade de saúde. É porque para fazer a vacina BCG, a pessoa tem que fazer um curso, né? Tem que fazer um cursinho, porque a vacina BCG é uma vacina que tem uma técnica muito chatinha, né? Ela é intradérmica, tá bom? E ela tem que ser a pontinha dela, só o biselzinho dela, tem que entrar o biselzinho bem bonitinho. Entrou o biselzinho, você tem que ir bem devagarzinho e fazer a administração. Se você não tiver controle, você pode romper a pele, porque é na pele mais superficial, aqui na epiderme, né? Se você inserir muito, você vai fazer, pode fazer no tecido subcutâneo, né? Então, tem que ter a técnica, tem que fazer um cursinho que tem algumas horas, bom, para estar sabendo administrar a BCG, né? Fazer teste tuberculínico, caso não tenha capacitação para tal, encaminhar para a unidade de referência, realizar consulta de enfermagem mensal, notificar o caso de tuberculose que vai iniciar o tratamento, convocar os comunicantes para investigação,
dispensar os medicamentos para o doente, orientar como usar a medicação, esclarecer dúvidas dos doentes e desmistificar os tabus e estigmas, programar os quantitativos de medicamentos necessários ao mês para cada doente, cadastrado na unidade básica de saúde, de forma a assegurar o tratamento complexo para todos, solicitar exame de carro mensal, 2, 4, 6 meses. É complicado, viu? Faz tudo, meu amigo. Identificar reações adversas dos medicamentos, transferir o doente da unidade básica de saúde, quando necessário, com uma ficha de referência e contra-referência para outra unidade, né? Essa ficha tem que estar devidamente preenchida, encaminhar o doente para outra unidade quando for necessário, agendar consulta extra quando necessário, fazer visita domiciliar para acompanhar o tratamento domiciliar e supervisionar o trabalho do ACS, supervisionar o trabalho dos agentes de saúde, realizar ações educativas junto à clientela da UBS, do domicílio, convocar o doente faltoso à consulta, planejar a visita domiciliar, convocar o doente que abandonou o tratamento, planejar a visita domiciliar, preencher o livro de registro e acompanhamento dos casos de tuberculose na UBS, atualizar os critérios de alta, verificando a alta que foi comprovada e substituída por cura e a alta que não comprovada que foi substituída como alta por alta completar o tratamento. Meu Deus, é muita coisa. Acompanhar a ficha de supervisão do tratamento preenchida pelo ACS, fazer juntamente com a equipe uma análise de corte trimestral, planejar junto com a equipe da coordenação municipal estratégias de controle da tuberculose. Isso aí é do enfermeiro. Agora, da enfermagem, é tudo que o enfermeiro faz, mais aquilo que o técnico faz, né? E praticamente, o enfermeiro faz praticamente tudo. Faz praticamente tudo. O que o técnico de enfermagem vai fazer? Aqui está dizendo enfermagem. O técnico de enfermagem vai auxiliar, tá bom? O enfermeiro. Vai auxiliar o enfermeiro. Tá? E o agente comunitário, a única coisa que ele faz, além de auxiliar, né, o enfermeiro, são as visitas, né, domiciliares, que eles vão sozinhos, eles fazem vacinação domiciliar, esse tipo de coisa. Identificar os sintomáticos respiratórios nos domicílios e na comunidade. Tudo que o enfermeiro faz na unidade, ele acaba fazendo fora da unidade. Ou leva o paciente para a unidade, ou marca uma consulta, esse tipo de coisa. Orientar e encaminhar os comunicantes para a UBS, para a consulta, encaminhar ou comunicar o caso de suspeito à equipe, orientar a coleta e o encaminhamento dos carros dos sintomáticos respiratórios, supervisionar a tomada diária de medicação específica, fazer visita domiciliar de acordo com a programação da saúde da equipe, usando a ficha do CIAB, verificar no cartão da criança sua situação vacinal, se está faltoso, se tem que tomar vacina, e levar e marcar um dia, né, marcar o dia da vacina, levar o paciente lá, verificar a presença de cicatriz da BCG, caso não exista e não haja qualquer comprovante no cartão, encaminhar a criança para a vacinação, agendar consulta extra quando necessário, realizar ações educativas junto à comunidade, participar com a equipe do planejamento das ações de controle de tuberculose na comunidade. Galera, quem faz tudo é o enfermeiro. E aí a gente termina aqui, depois vem falando sobre, a gente já falou sobre programa de atenção integral à saúde da mulher, tá? E a gente termina por aqui com a tuberculose. Qualquer dúvida a gente vai tirar, né? Vai tirar no horário da matéria, no horário da aula. Fiquem com Deus, um abraço e eu vou estar enviando a nota para vocês essa semana. Beijo no coração de todos. E valeu, turma. Até a próxima aula.